Pode começar, Fer? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Concidades. Estava com saudade do nosso conselho, né? Mas que é bom voltar aqui com uma pasta, né, tão importante que é a Secretaria de Urbanismo. A gente vai falar um pouquinho que foi passado para nós, explicar o que a Secretaria de Urbanismo faz, quais são as atividades, o que a gente está na frente de todo o processo, não só de licenciamento, mas ritos fiscalizatórios. Então pode passar, que por gentileza. Então eu trouxe um pouquinho aqui como que é o gabinete da Secretaria. A gente teve uma reestruturação, que a gente não tinha uma diretoria administrativa e financeira, então essa lei foi aprovada em 2024, tá? Que permitiu a gente incluir não só uma diretoria administrativa, mas que realmente criar a coordenadoria do EIV, que até então ela estava de fato em decretos e lei, mas não estava dentro da estrutura da Secretaria. Além também que a gente começou a colocar cada técnico na sua caixinha, quem aprova habitacional, quem aprova vertical. Então nós criamos 26 cargos de chefe de setor. Esses chefes de setor são os funcionários públicos, não são cargos destinados a livre nomeação e desoneração. Então a gente permitiu que tivéssemos uma reestruturação interna dentro da Secretaria, que não tivesse desvios de funções para que a gente pudesse, né, realmente reestruturar. Então a gente tem o Departamento Administrativo e Financeiro que cuida de todas as partes financeiras da Secretaria, a LOA, a PPA, processos licitatórios. Nós temos o Departamento de Uso e Ocupação do Solo, que é o que faz a parte de aprovação dos projetos, e o Departamento de Controle Urbano, que é a parte fiscalizatória. Pode passar? Então vamos falar um pouquinho do Departamento Administrativo e Financeiro. Este departamento está sob a sua gestão todo o nosso expediente geral, todo o nosso processo de arquivos, fazem a gestão financeira da Secretaria, inclusive que promove nossos cursos de capacitação. A CEMURB tem um programa dentro da Secretaria, que a CEMURB capacita. Então a gente, além de capacitar os nossos técnicos, a gente tem a capacitação também de arquitetos, engenheiros e de acordo com os segmentos, né? Então a gente vem intensificando muito a capacitação, porque o profissional dentro da Secretaria que não se capacita, não tem aperfeiçoamento, ele também não agrega no fluxo, no acompanhamento dos processos. A gente tem o trabalho com recursos humanos, que a gente vem intensificando também essa questão de trazer, por exemplo, pautas importantes como Outubro Rosa, né, que foi o mês que a gente tem a conscientização da mama, né, de prevenção ao câncer de mama. Então a gente traz um especialista para que trabalhe o funcionário com essas palestras educativas, né, e inclusive agora os meninos estão me cobrando, né, novembro sua aí, uma palestra que a gente possa trazer um médico, né. Então a gente tem os atendimentos ao público e toda a parte de tecnologia. O Aprova Fácil, ele não é um sistema que analisa automaticamente. Então até as pessoas falam assim, olha, o Aprova Fácil não é o Aprova Fácil, é a prova difícil. Não, o Aprova Fácil, eu sei que tem críticas, mas isso se dá em razão da grande volume de processos, que hoje a gente tem um estoque muito grande, como vocês vão ver aqui. O Aprova Fácil, ele facilita o fluxo. Então antes um processo ia para o nosso expediente, do expediente ia até chegar na mesa do analista, ele passava por 4 ou 5 meses, do expediente, do analista do expediente, do analista do expediente dentro da coordenadoria, para depois checar e chegar no técnico. Então, o fato da gente economizar tempo entre um processo que entra no sistema até chegar no analista, isso é automático. Porque eu encarto toda a documentação no processo da prova e o analista, mediante o pagamento de taxa, ele submete a análise nossa. E antigamente a Secretaria de Urbanismo tinha alguns jeitinhos, né? Tipo assim, e analisa, depois deixa a taxa para pagar no final. Sabe, umas coisas que estavam assim, ritos e hábitos que a gente começou a cortar. Não, se é para analisar, a lei preconiza o pagamento da taxa. Então, a partir do momento que não se paga a taxa, o processo não chega na mesa do meu analista. E até compensar, que geralmente a compensação é de um dia. Nós integramos o Aprova Fácil à Receita Federal, que é o CISOBRAS, e também junto à Secretaria de Finanças para a DIC e DAC. Então não tem que mais ir no balcão da Finanças, pedir DIC e DAC, tudo é dentro do mesmo sistema. A comunicação entre o proprietário da obra, o autor de projeto, com o terreneiro ou o responsável pelo empreendimento, que muitos é uma comunicação bilateral.
Então, assim, isso traz uma transparência também dentro do fluxo. A gente não permite interferências dentro do processo externo se não tiver procuração. Então, ninguém acessa. Então, isso é muito importante, porque eu não tenho tráfico de influência dentro da secretaria nas análises de processo. Então, é uma relação entre o contratado, que é o engenheiro arquiteto, e o proprietário da obra, ou o dono da obra, numa relação entre duas partes, tá? Pode passar. E aí a gente vem fazendo atendimento à população. Então, o nosso atendimento online foi um grande avanço. Esse atendimento online, ele permite, através da plataforma Teams, a gente fazer toda a comunicação. Então, aqui é o nosso técnicos. A gente, através do nosso processo licitatório, a gente trocou todo o mobiliário da Secretaria de Urbanismo. Todos os nossos técnicos têm 2 telas para trabalhar. Então, a gente trouxe uma infraestrutura muito importante. E na questão dos atendimentos online pela plataforma Teams, que isso foi possível no final do começo desse ano, então nossos técnicos todos estão abafadores, né, com um microfone, e eles têm atendimento de 30 minutos. Isso, para o arquiteto e engenheiro que está lá fora, é uma valia muito grande na qualidade de atendimento. Então não fica por telefone, olha, o canto esquerdo da planta você fez uma correção. Então esses atendimentos pela plataforma Teams só se dá quando tem um protocolo, tá? Então, a gente tem intensificado isso bastante. Os atendimentos por e-mail, nessa plataforma, né? O Aprova Fácil, acho que desce um pouquinho, por gentileza, vicinidade. Isso. Os atendimentos técnicos são por videoconferência. Isso permite gravar essas reuniões. Então, não tem um técnico me disse uma coisa que depois ele mudou. Não. Então, ela permite. Nós temos central de atendimento da Secur e temos um plantão de dúvidas gerais de atendimento técnico. Uma inovação que a gente trouxe, acho que pode subir, por gentileza, aqui rapidinho, que a gente tem os clichês de atendimento, nós temos computadores disponíveis com auxílio de servidores, porque tem arquitetos, engenheiros da velha guarda, que às vezes não se familiariza muito com a plataforma. Então, a gente colocou 2 computadores acessíveis ao arquitetos e engenheiros que está ali. O João não me deixa mentir, né, João? Está ali os 2 computadores para que as pessoas pudessem anexar algum documento e fazer o atendimento. Se precisar de ajuda de um técnico, nós temos lá. O contrato que a gente tem com a Apoiotec para informatizar esse sistema, nós temos o Mauro, que fica todo o tempo, 24 horas, eu brinco, mas ele está das 8 às 4 horas no atendimento da secretaria, até para tirar dúvidas dos nossos técnicos na plataforma. Pode descer, por gentileza. Nossa, descer. A gente também tem um canal de mensagens, né, que a gente pode. Então, aqui, por gentileza. Então, o Departamento Administrativo e Financeiro tem implantado a tecnologia. Foram 70%, a gente tem 70% dos serviços em formato eletrônico dentro da Secretaria. Menos de 58% a redução da entrada de processos físicos. Olha, para vocês terem ideia. Né? De janeiro até outubro de 24, de janeiro a outubro de 25, a gente já conseguiu reduzir 58% de todos os processos que vão lá no nosso lixeiro. Porque hoje ainda eu tenho um processo físico na secretaria. Esses processos físicos é a planta, não consigo digitalizar a planta. Então ainda recurso, fazer a juntada do que é físico, continua físico. Mas a meta é que daqui a um ano, mais ou menos, a gente já tenha acabado. Nós emitimos mais de 900 alvará pela Aprova Fácil desde janeiro até outubro desse ano. Mais de 900 alvará. Então é bastante que a gente vem intensificando. Pode descer, por favor? Tá? A gente tem um processo participativo muito grande na consulta pública. Então a gente fez um decreto de consulta pública do Aprova Fácil. A gente teve esse relatório, ele está sendo acompanhado pelo Ministério Público, até porque a gente tem uma relação de construção com o Ministério Público, como a gente tem feito o processo de digitalização dentro da Secretaria. Então, a forma de consulta pública foi feita onde as pessoas puderam entrar no nosso relatório e trazer contribuições. E a gente sabe, só foram 70 contribuições numa plataforma de 4 mil engenheiros arquitetos. Bom, sinal que as outras pessoas não tinham que contribuir. Mas não é porque as 70 contribuições não são inócuas, pelo contrário. Às vezes vale a pena uma contribuição mais importante do que ficar alimentando o sistema com, às vezes, críticas não construtivas. Então, essas 70 contribuições ampliaram nossos canais de atendimento, tornaram o sistema mais intuitivo, permitir a anexação de documentos após o envio, facilitar a localização de taxas e autos de infração,
simplificar o manual do usuário e inserir calculadoras de taxas. Então, essas contribuições foram importantes para o amadurecimento da ferramenta e até agora, final de novembro, a gente está entregando o 4º relatório de melhorias da consulta pública. E tudo isso a gente tem encaminhado ao Ministério Público, tá bom? Então, pode passar. E aí, um pouquinho como foi a consulta pública. Em 10 de fevereiro, a gente publicou essa consulta pública, Diário Oficial, tá? No nosso site da Prefeitura. A gente deu praticamente quase um mês aí de fim de contribuições. Dia 31 a gente apresentou esse relatório de resultados. Dia maio a gente imprimiu o primeiro relatório de implementações, segundo relatório em julho, terceiro relatório em setembro e agora em dezembro é o nosso 4º relatório. Isso tudo desencadeia ordem de serviços, junto com a equipe homologando a melhoria nas ferramentas, para que a gente realmente tenha uma ferramenta que atenda às necessidades dos engenheiros e arquitetos. Então a gente tem feito muitas melhorias nesse sentido. Pode passar? E é igual imposto de renda, né, o imposto de renda quando virou totalmente, né, online, todo mundo sofreu no início e agora todo mundo está acostumado e sempre tem melhorias a serem feitas em sistema. A gente tem dentro do departamento administrativo um programa de digitalização desses arquivos. A gente tem digitalizado esse processo, é um contrato com o JET, que é uma gestão eletrônica de documentos. Então a gente tem arquivado muitos processos pela temporalidade, fizemos um decreto. Só para vocês terem ideia, tinha 60 mil processos na fiscalização de comércios, 60 mil. E aí a gente fez um trabalho muito legal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que essas empresas que estavam ou abertas, inativas, CNPJ, cancelado, a gente começou a arquivar esses processos justamente para diminuir espaço. Então, o número de processo físico antes de 24, 230 mil. Só 60 mil na fiscalização de comércio. Fora fiscalização de obra, fora antenas e fora loteamentos irregulares. Agora, a gente tem 110 mil no total dentro da Secretaria. Então, foi uma redução de espaço, redução de burocracia, né? Porque todo o processo que você está lá, você acha que ainda você tem que fazer algum encaminhamento. Então, essa redução caracteriza 50% desses processos físicos estão arquivados. Pode descer. E a gente tem controle, tá? De todos os processos, tem que dar baixa no sistema de protocolo, a gente tem que ligar no arquivo, enfim. O departamento de controle urbano é o departamento que cuida de toda a fiscalização do território. A gente tem dentro desse departamento, além da fiscalização, que é comércios e obras, a gente tem sempre feito operações com a Guarda Municipal, não só de loteamentos irregulares, mas perturbação de sossego em vários restaurantes. Nós que lacramos estabelecimentos comerciais com venda de bebida adulterada, cassinos, bingos e tudo. Então a Secretaria não é só aprovar projeto, tá? Então a gente tem outras demandas aí. A questão da prevenção de combate a incêndio, ela fiscaliza todos os alvarás de eventos. Então não basta o organizador de um evento que vai, por exemplo, Gustavo Lima que está vindo aí com quase 10 mil pessoas, a gente libera o alvará e acredita no AVCB. Não, a nossa equipe, que é o Marcos Mendes e o Matheus, vão até o local certificar que aquilo que está no AVCB, feito pelo Corpo de Bombeiro, é o que ele está sendo implementado no local. Fora as outras documentações para a guarda, concessionária, enfim, de rodovias. Além do alvará também de uso e viabilidade, toda a empresa que foi ser instalada em Campinas passa pela nossa equipe, que é o estudo de viabilidade, para saber se essa empresa coaduna com aquele zoneamento que está, e depois a gente libera o alvará de funcionamento. Nós temos também dentro da Secretaria o alvará de base, de rádio de base. Isso foi um avanço, porque, pasmem, eu licenciava todas essas anteninhas aqui, ó. Isso aqui é Vivo, isso aqui é Claro. Olha que loucura. Nós não somos uma operadora da Anatel para fiscalizar as antenas. Eu fiscalizo o solo, eu fiscalizo a torre. A torre, sim, é um sistema construtivo que está lá. Então, a gente desburocratizou e, assim, foi um avanço muito grande da equipe, porque sempre eu fiz assim, secretário. Eu falei, gente, mas a gente não licencia Vivo, claro, tem a Anatel que licencia. A gente licencia a exploração do terreno, junto com a CETEC, a liberação da torre. Se ele me entregar uma torre e dizer que tem 4, 5 antenas, é isso que eu vou legislar. Se ele mudar a antena, ele vem aqui, me atualiza. Se ele crescer essa antena e por mais operadoras, ele vai atualizar o projeto. Isso daqui eu tinha praticamente, no mês, mais ou menos de 20 a 30 pedidos. E que tinha fiscalizado.
A Anatel solicita a liberação de 10 em 10 anos. Então, aí quem fez isso nos processos? Se ele não modificar o projeto, ela está lá. Ela está licenciada, tem toda a documentação. Eu só vou fazer a fiscalização daqui a 10 anos. Então, a gente começou a inverter um pouquinho o comportamento. Pode ter certo. Eu falo muito, mas eu vou tentar. Aí, o Departamento de Controle Urbano é o alvará de uso, documento obrigatório que autoriza qualquer funcionamento de atividades comerciais, industriais e serviços. Essa solicitação hoje é online, via pessoa jurídica pela rede Sinju-SESC e via pessoa física via C. Público-alvo, empresas, instituições, profissionais que atuam diversas formas em campo. A gente tem a ficha de zoneamento de uso do solo, então qualquer atividade que é permitida, ela precisa solicitar essa ficha de zoneamento. E nós temos o alvará de eventos também, que é um documento obrigatório para a realização de eventos temporários. Nós também desburocratizamos que espaços de eventos como Campinas Hall, como The Hall Plaza, como Expo Dom Pedro, são espaços que já têm essa característica de ser o responsável por o evento que está lá. Então a gente tornou de uma forma responsiva que a partir do momento que esses espaços têm o seu alvará, não precisa vir da prefeitura pedir. Se ele tem um alvará para funcionar como um centro de convenções, ele é o responsável por aquele evento, trazendo uma responsabilidade compartilhada com esse centro de convenções. Então, eles não precisam pedir eventos para nós. Pode passar? Desceu. Querida, descer. Vou passar. Descer. Aí. A gente tem a Coordenadoria de Estudo de Impacto de Vizinhança, que muitos sabem já o que faz quando analisa qualquer obra, empreendimento dentro de um critério, ele é obrigado a mitigar esses estudos de impacto, que a gente percebe possíveis problemas e propor soluções para reduzir. A gente hoje está com um projeto de lei, hoje, votando na Câmara, a segunda votação do PL, que vem aí para uma desburocratização com relação a escolas, igrejas e templos religiosos. Solicitação via portal, temos o portal do EIF, que eu acho que é importante vocês saberem, que está ali disponível. Lá nós temos todas as relações de EIFs georreferenciadas, justamente para se você quiser saber, tem um EIF nessa região, nesse empreendimento, clica na bolinha, o EIF está lá. Pode consultar as mitigações que a gente tem todas as definições lá. Desce. E a gente fala um pouquinho do Departamento de Ocupação do Solo. A ocupação do solo é que aprova os projetos, ela dá todos os licenciamentos de aprovação e execução. A gente tem também o certificado de conclusão de obra, que é o CCO, julgo a BITS. Nós temos alvarás de demolições que são expedidos, alvarás de reforma, sem acréscimo de área, tá? Ou quando ele se dá uma reforma com uma ampliação, é um processo de regularização, isso já é de praxe. E alvará de unidades de edificações transitórias também, às vezes uns tapumes, às vezes uma unidade distante de venda, pode passar, descer, perdão. E aí dentro da aprovação de projeto, as aprovações de projeto hoje é feita pela plataforma, as tipologias que a gente trabalha, nessas letrinhas, linhas de letra HU, unidade familiar, HM, ativo de familiar, CSI, que é o não habitacional, que é o comércio, e HCCI, que é o misto. Nossos plantões de atendimento hoje são por tipologia, isso foi uma melhora, porque chegava um empresário, um arquiteto, engenheiro, eu quero falar de comércio, mas o técnico que está lá é de habitacional. Aí ficavam umas respostas assim totalmente vagas. Então, calma lá, se você está fazendo uma aprovação de vertical, nós vamos instituir um plantão só de vertical. É o técnico que aprova vertical, é o técnico que sabe da lei, é o técnico que está todo com aquele capítulo na cabeça. Então, hoje os nossos plantões são com tipologias e de sexta-feira é o geralzão. Então, segunda-feira é o HU, terça HMH, quarta HMV e quinta é o CSI, tá? Então, nossos públicos aqui são proprietários, engenheiros e arquitetos dentro da aprovação. O certificado de conclusão de obra, que é o ABITS, é o documento que comprova. Eu falo para vocês que nós estamos intensificando isso daqui. Pelo Código de Obras é obrigatório solicitar o ABITS. A fiscalização funciona aí também. A fiscalização no DECOM. Não, mas ela faz aqui. Ela faz essa... Isso, ela interage aqui. Então, eu aprovo uma obra nova, não vai para fiscalização. Uma regularização, se o nosso técnico, que está o analista, entender
que o que ele está falando no processo não é a verdade, porque a gente consulta Google, agora a gente está licenciado pelas FOBs aéreas do IGC, que a gente recebeu recentemente do governo do estado. Então a gente sempre procura encaminhar o processo à compareça para que ele possa trazer mais informações de foto. Se o nosso analista ainda não tem a segurança, a gente estanca a fiscalização para aquilo que realmente precisa ser fiscalizado. Mas nunca vai em loco? A fiscalização, vai. Sim. A fiscalização. Hoje nós temos 6 Quantos engenheiros. São os fiscais? Fiscais de obras nós temos 6 e engenheiros de obra nós temos 5. 6? Só obra, fora comércio. A gente tem que separar as duas diretorias. De obra. Nada. De obra para quem não tinha, eu estou até contente, porque não tinha. Maria, 6 fiscais para a cidade inteira. De obra, fora comércio. E mais os engenheiros de obra, porque a gente também separou, sabe, Tina? Porque assim, os fiscais faziam obra e comércio. Então, na reestruturação, a gente criou a coordenadoria de fiscalização de obra e a coordenadoria de comércio, porque são distintas. E era uma bagunça, cada um fazia uma coisa, aí você não sabe onde estava o processo, aí sumia o processo, uma loucura. Então, cada um faz. O que nós estamos esperando? Só para vocês terem uma ideia, o grande volume de processo que estocou hoje na secretaria, porque 7 funcionários se aposentaram no passado. Se cada 7 arquitetos e engenheiros, cada arquiteto analisa uma média de 60 a 70 processos, são menos de 460 processos mês sendo analisados. Então, nós incluímos o arquiteto e engenheiro no concurso, o concurso foi agora em julho, e agora em dezembro está homologando. Então, a minha perspectiva é que essa reposição de funcionários que se aposentaram, ela vai ser reposta já o ano que vem. Tem um sistema de acompanhamento de obra? Tudo online. Então, tudo online? Quantos que vem, Carol? Nosso Oi? Quantos profissionais? Então, só de aposentadoria foram 7. Não, mas quantos estão entrando? Nenhum, porque não tem ninguém na lista. Por isso que a gente fez o concurso. Não, vocês fizeram o concurso. Não teve anos aprovados no concurso? A previsão de vaga ele quer saber. Não, mas assim, a demanda, João, não é só da Secretaria de Urbanismo. Tem a Secretaria de Planejamento, tem sim, assim, hoje geralmente o concurso fala 1 ou 2 vagas, mas a ideia é que realmente supra não só a minha secretaria, como as demais, né? Então, com certeza, vai chamar muito mais gente. Mas vocês não sabem quantos vão ser chamados? Não, porque vai depender, João, da dotação orçamentária de cada secretaria, dentro da sua LOA, do seu PPA. Então, eu tenho reserva para chamar até mais. E a gente vai suprindo isso, tá? Bom, vamos descer. O nosso sistema, né? Então, o alvará de demolição, para quem quer saber, é um documento obrigatório quando você faz a demolição total ou parcial. Essa solicitação é feita online pela plataforma Fácil. O público-alvo são proprietários, engenheiros, arquitetos e responsáveis pela obra. Alvará de reforma é um documento necessário para pequenas reformas que alteram a estrutura ou sistema da edificação, sem aumentar a área construída. Tá? Então, ele pelo sistema Prova Fácil também e está na plataforma. O que a gente fez? Até para dar essa tranquilidade aos síndicos. Olha, a moradora aqui vai fazer um gesso, tem que pedir alvará de reforma. Gente, está mexendo na estrutura? Elétrica, hidráulica, piso, parede? Não. Então, a gente fez um curso de capacitação junto aos síndicos para que entenda que você solicitando, você me estressa todo um sistema produtivo dentro da minha secretaria. Então, há uma razoabilidade. Então, a gente fez uma ordem de serviço, deixamos bem claro que a reforma, sem acréscimo de área, ela se dá a necessidade de solicitar o alvará de reforma quando eu coloco em risco a coletividade. O que é coletividade? Quando tem mexer na estrutura, elétrica, hidráulica, vai trocar piso, que você pode danificar uma laje, aí sim você precisa de uma reforma. Mas questões decorativas de gesso, armário, isso a gente não licencia. Alvará de edificação transitória é o documento que autoriza a instalação de estruturas temporárias, como tapume, estandes de vendas, passadiços, coberturas leves. E a gente sempre, a solicitação é dentro do clichê da secretaria ainda, porque ele não está informatizado no sistema, porque a gente também depende de algumas interfaces com as demais secretarias. Por exemplo, o tapume que ele solicita a invasão de um passeio público. A gente encaminha também para a CETEC para fazer essas autorizações. Então, ainda ele é um processo
pode descer. Bom, era isso. Então, só para a gente ter uma noção do que a Secretaria faz, eu acho que é bacana a gente entender que não é só a aprovação, a gente tem todo um rito fiscalizatório, a gente acaba ordenando esse território todo, fazendo cumprir. E o que eu me cortei, que eu ia falar do ABITS, a gente fez um levantamento de 2016 até 2021, tudo que nós liberamos de alvará de execução, foram 4.500 processos. Desses processos, somente 15% solicitaram ABITS. Ninguém solicitou. Então, para a gente não prevaricar na fiscalização, que a lei orgânica exige que esses empreendimentos que a gente liberou alvará de execução, eles são obrigados a recolher o ISS sobre a obra e solicitar o seu ABITS. Então, nós pegamos todo o processo de 2016 e a gente já encaminhamos, né? Em 2016 deu 680 ARs. A gente está mandando uma carta, uma notificação administrativa, que se você não solicitar o ABITS conforme exige nosso Código de Obra, vai ter sanções penalizatórias de excluir a sua obra junto à Receita Federal. A gente está vivenciando uma reforma tributária, que o doutor também não deixa de mentir, que todo ISS, QM de obra, ISS, todos os impostos, o governo federal vai solicitar esse recurso ao governo e depois ele vai repassar aos municípios. Ao repassar esses impostos para o município, é a média dos últimos 3 anos. Então, a gente tem que garantir o repasse desse recurso via governo federal para os municípios, uma média do INSS sobre obra mais gordinho. Então, nós estamos trabalhando, a equipe do expediente mais fiscalização de obra, solicitando que esses proprietários que não solicitaram ABITS, que estão quietinhos na sua casa, esperando prevaricar, né, que venham à prefeitura. Então, a gente já entrou em 2017 nesses processos. 2016, graças a Deus. Mas se a obra não terminou? Se a obra terminou, eu tenho que vir aqui renovar o alvará de execução e se manifestar, porque eu não tenho como acompanhar. Tem gente, a gente está falando de uma cidade de 1.200.000. Então, o que nós estamos fazendo? Notificando administrativo, porque eu tenho todos os processos. A gente fez uma planilha, o chatbot, fizemos uma carta, eu assino pelo bloco de assinatura, que a gente tem a assinatura ASTER, então eu tenho a fé pública como secretário, e mandamos por AR. Por AR eu tenho a comprovação que a intimação chegou. Anexa a intimação do processo, espera ele 30 dias se comunicar. Se ele não vier em 30 dias, aí o fiscal vai estar lá. Aí multa. Então assim, é um trabalho. Eu acho que, assim, a gente não pode deixar, porque a cidade é 1.200.000 habitantes e assim, achar que a fiscalização deixa eles virem procurar nós. Não, a gente também tem um papel do poder público de fazer com que o rito fiscalizatório ele seja exercido. Então eu falei, às vezes eu não preciso ir até o local. Eu posso ter outros meios de uma forma mais inteligente, sem onerar a equipe, sem onerar o poder público em termos de contratação, e fazer que a coisa aconteça. E de uma forma responsiva, as pessoas entendeu? As pessoas têm que procurar de uma forma notificada. Aí se não vier, se não entrar com recurso, não justificar, aí sim eu aciono a equipe de fiscalização. Isso eu estou falando de um projeto a parte da secretaria que é feita junto ao expediente e os nossos fiscais. Mas o rito fiscalizatório se dá por denúncia, por 156, por reclamação, por ouvidoria. E o próprio fluxo de regularização também vai para a fiscalização. Calcular a multa ou embargar quando tem uma obra irregular. Então, é uma movimentação grande. Essas obras que você está dizendo são obras novas ou reformas? Tudo. Esse pacote são Tudo. Tudo que a gente pegou de alvará de execução. Tem casa, tem comércio, tem obra grande, tem obra pequena. Então eu peguei a lista de alvará de execução de 2016, entramos na foto do Google, vimos que algumas coisas estavam muito bem distorcidas, juntamos a R nos processos e mandamos notificar. Mas assim, vocês Se não fizeram... chegou uma cartinha, pode chegar. Não. Porque vocês fizeram um recorte de 2016, todos os processos daquele ano. Naquele ano, agora a gente já está os anteriores e os prescreveu. Pode ser que prescreveu. Aí eu preciso pegar caso a caso e encaminhar a Secretaria de Justiça para fazer uma análise.
Então, assim, o que eu fiz? Eu preciso estancar, eu não posso prevaricar com relação aos processos pela temporalidade. Então, vamos pegar 2016 e a hora que a gente acabar esse montante, nós vamos voltar a 2015 e aí é cada caso vendo a sua temporalidade. Às vezes a obra teve alvará de execução e não construiu, mas também não vem na prefeitura cancelar, ou que construiu não está regularizado, aí é caso. Isso é para todos os imóveis residenciais e comerciais? Tudo. Bom. Isso aí, a gente pode fazer pergunta? Lógico, eu já acabei. Tá, então Posso perguntar? Acho que ele queria perguntar mais uma coisa. Eu já vou casar essa minha pergunta. Em relação àquela lei aquela chamada lei de puxadinho que teve na prefeitura anteriormente, que tinha um prazo para regularização de obras. Oi? Tem sempre. Aquela lei que tem sempre uma. Vai atualizando. Que tinha um prazo para regularização de reformas, de ampliação de imóveis. Queria saber como é que está a situação atual dessa legislação, né? Então, em relação a isso. Bom, a lei de puxadinho, ela acabou em 11 de setembro do ano passado. Parece quando as torres gêmeas bateram 11 de setembro. Foi coincidência, tá? Foi mera coincidência. 2023, né? O ano atrasado. 2023. Isso, mas 11 de setembro ela acabou. E assim, existe uma pressão que essa lei volte novamente. Ela não se coaduna, porque ela tem uma temporalidade. Até 2019, quando 2018 foi a mudança da legislação, então se abriu exceções para um novo comportamento da lei de uso e ocupação do solo. Só que agora a gente está falando da 208, praticamente 5 anos da sua vigência. Então, se for ter que fazer qualquer tipo de lei de puxadinho, são outros parâmetros, outras flexibilidades. E que, ao meu ver, não coaduna com essa questão da gente ter que rever, fazer uma nova lei de puxadinho. Eu acho que a revisão da 208 está aí, a equipe está se esforçando para que traga. E eu estou, assim, crente que a gente não vai precisar fazer uma lei de regularização. O que eu, como secretária, tive a sensibilidade de entender que a regularização do puxadinho se dá na comunidade mais carente. Então, se esse é o público, vamos fazer uma lei de regularização para os empreendimentos de interesse social aprovados pela Coab ou que foram analisados. Então, a gente tem uma lei de puxadinho específica para esse fim. O que não dá é para o cara bacana construir a sua casa irregular e vir se beneficiar de uma lei de puxadinho. Entendeu? Então a mamata acabou, ela foi de 2 anos prorrogada para mais 2. Agora vamos entender a realidade das famílias que passaram por uma pandemia, que não contrataram arquiteto engenheiro, com uma situação financeira. Então hoje a gente tem uma lei de, vamos dizer, puxadinho, apenas para os loteamentos de interesse social, que gira em torno de uns 30, 40. A Coab passou toda a nossa. Mas tem para esse tipo de empreendimento? Para esse tem. Para esse que tem. lei que é? Você sabe qual é essa lei? Fico te devendo, mas eu pesquiso, já puxo no backup aqui, eu te passo. Pode ser? Pode. Você falou da fotografia. Isso. Quer dizer, quando a gente entra no zoneamento,